Vamos elevar os nossos pensamentos, nos conectar com o Pai, com o plano espiritual de luz que se faz presente em nossas vidas. Agradecer pelo dia que tivemos, pelo ar que respiramos, por todas as dádivas que tem nos permitido, até mesmo quando tropeçamos, porque nos serve de direção e de ensinamento. Ao mesmo tempo, Pai, te pedimos por aqueles que estão com a saúde debilitada, pelos que estão nos dentro dos hospitais, nas calçadas, pelo homem de pouca fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Permite que possamos trilhar o teu caminho e que possamos colher frutos que servirá para o nosso alimento do corpo, principalmente do espírito. Te pedimos por todas as pessoas que se fazem presentes nesse momento, em especial te pedimos pelo nosso amigo Evaristo, que fará a explanação da mensagem hoje à noite. Que a tua paz, Senhor, a tua luz e a tua misericórdia permaneça com todos nós, por hoje e por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, na noite de hoje, a doutrinária, o Evaristo Sampaio, da Sociedade e Vida, Cruz das Almas. O tema, Bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. Muita paz. É com você, Evaristo. Boa noite, Adalberto, Alberto, Letícia e a todos. Jesus nos dê muita paz íntima e abençoe cada um de nós. Boa noite, Silvia. Esse tema, Adalberto. Boa noite, gente. Bem-aventurados aflitos. É o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o mais longo. Ele tem mais de 20 subitens. Só a Lição dos Espíritos tem 13 mensagens. Lição dos Espíritos, 13 mensagens. Então, ele é riquíssimo. Ele preenche todas as condições para a gente buscar compreender as nossas aflições e as aflições que o homem, o ser humano, vivencia em nossos dias, no século XXI. E Kardec foi muito sábio, porque agrupou aqui nesse capítulo, esses subitens, que é uma sequência de um subitem interligado com o outro. Ele é um capítulo para fazer umas 20 a 30 palestras para estudo. Mas a humanidade vive em aflições. E as aflições, nós sabemos, amigos e amigas, ele pode estar dentro de um palacete, como nós Chopana, abrange a todos. Jesus, próximo o seu martírio, em João, capítulo 16, versículo 33, que eu só vou ler só esse versículo. Estou com a Bíblia daquela Bíblia pequenininha, a letra é miudinha. Eu vou ler o 32 e o 33. Ele diz assim:
Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então vejamos que o Mestre, com a sua onisciência, com a sua onipresença que ele tinha, onipotência, ele já previa as aflições que seus discípulos iriam sofrer. Na caminhada dos dias que sucederia a divulgação do Evangelho. E nós sabemos que de todos os discípulos de Jesus, apenas João, o evangelista, o mais novo do grupo, não teve morte violenta. Os demais, com exceção de Judas, foram sacrificados terrivelmente, com mortes violentas. Sofreram muitas perseguições e, portanto, muitas aflições. Então, vejamos, Jesus já o alertou. Mas que ele tivesse coragem ou bom ânimo, que ele venceu o mundo. E assim, seus discípulos poderiam também vencê-lo a seu exemplo. Mas as aflições que o Mestre anunciou naqueles dias, não ficou restrito apenas àqueles dias. Foi se sucedendo em séculos e séculos, sempre alguém sendo perseguido por anunciar alguma verdade, ou por trazer conhecimentos novos que incomodavam os poderosos, e até chegar em nossos dias. E a gente fica observando a humanidade terrestre atual. Todos nós temos alguma coisa que nos faz sofrer, ou nos faz pensar, ou nos leva a aflições, preocupações com os filhos, preocupação com o parente, principalmente quando se adentra em caminhos perigosos. Mas a aflição que abrange a terra e a todos, muitas delas é proveniente da própria nossa incúria. Nós mesmos procuramos muitas vezes as aflições. Por exemplo, pessoas que não se planejam, não têm um planejamento familiar, não se controlam, tudo o que vê quer consumir, extrapola os seus limites, muitas vezes gastando mais do que o que ganham. E assim, muitas vezes, vão se enrolando, se tornando uma bola de neve, e a dívida vai crescendo. Quando pensa que não, a pessoa está totalmente desesperada, endividada, até o pescoço. Uma aflição pela incúria, da invigilância da própria pessoa.
No Livro dos Espíritos, na questão 926, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Aí vem a resposta. Os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para todos, para vós mesmos. Os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias, fictícias, que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e ver sem inveja o que está acima de si, poupa-se muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Engraçado que uma vez perguntaram isso a Chico. Quero ser mais rico. Ele respondeu justamente isso. O ser que tiver menos necessidade é o mais rico. E vejamos que a pergunta 926, ela responde justamente isso. A vida é simples. A gente é que complica ela. A gente complica ela. Os Espíritos nos revelam, através dessa máxima de Jesus, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, porque serão consolados. Não se refere àqueles que sofrem em geral. O sofrimento nosso é pela própria nossa invigilância, incúria. Procuramos, né? Então, essas aflições que ele se refere, né, não abrange o sofrimento em geral. Porque todas aquelas que estão neste mundo sofrem. Todo mundo sofre. Quem é que não tem um sofrimento hoje? É um mais, outro menos. Esteja sobre um trono ou sobre uma palhoça. Né? Todo mundo. Mas pouco sofre bem. Pouco sofre bem. Olha que interessante. Bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Poucas pessoas têm essa noção do sofrimento bem conduzido, com a abnegação, nos leva a uma elevação melhor. E se a gente for analisar no âmbito geral, esse capítulo das bem-aventuranças, das aflições, capítulo 5, se a gente não vincular o sofrimento por uma causa do passado, o sofrimento é o efeito, a causa está no passado. Se não for no presente, se eu não fiz nada, se Adalberto não fez nada, Rita não fez nada, Letícia,
Alberto, nessa existência. E algum sofrimento bate em nossa porta. E a gente pergunta, por quê? O que foi que eu fiz de errado para merecer essa aflição? E a gente passa pelo crivo da razão, começa a pensar, a estudar, a analisar, para ver se a gente descobre alguma coisa que fizemos para alguém, para que o retorno chegasse nessa existência atual. Mas a encarnação, ou a vida sucessivas, é quem nos dá uma chave para a gente desmistificar, para a gente começar a observar e ter a certeza da lei de causa e efeito, se não está na causa atual, no presente, está em outra época, uma outra existência. Como é da lei, vem a reparação. Porque senão, essa bem-aventurança ficava sem sentido. Como é que uma pessoa pode ser feliz no futuro sofrendo? A partir de uma existência de unicidade, como os acreditam a Igreja Ocidental, uma existência única. Que o espírito é vinculado ao corpo, é criado no momento da concepção. E como é que fica as mortes prematuras de crianças que desencarnam, então, terá idade? Como é que ficam essas crianças? Vão para o céu? O que fizeram ela para merecer o céu? Se não viver um tempo suficiente. Se não vivenciou a vida e foi para o céu. Como é que justifica a miséria que certas pessoas vivem em estado de miséria? Sem ter o que comer, sem ter o lar, no abandono. E outras pessoas nascem, afortunadamente, bem protegidas. Né? O mal e o bem juntos. O de virtude, muitas vezes sofrendo naquela existência. E o mau caráter progredindo. Tendo tudo nas suas mãos. Uma sorte ali sorrir. E aí a gente fica sem explicações. Se a gente não vincular a uma existência passada. Todas essas coisas. Bem-aventurado aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, suas esperanças e a sua submissão a Deus. Porque muitas vezes a humanidade se revolta contra o Criador. Porque vê no mundo tanto sofrimento, tanta dor. Ele se torna incrédulo
e pergunta onde está Deus, que permite tudo isto. Onde está Deus, que permite essa desigualdade tão desenfreada? Bem-aventurados, porque terão cêntuplo alegrias que lhe falta na terra, depois do trabalho, o repouso. Vejamos que os Espíritos nos vêm confortar, nos vêm nos alertar da gente refletir nas nossas aflições, sempre com resignação. Sempre analisando que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Santo Agostinho nos diz: é a fé o remédio certo do sofrimento, da dor. Que a dor é providencial. A dor foi permitida para que a gente se movimente. É uma alavanca que nos empurra para a nossa evolução. É na dor que a gente busca pensar. É na dor que a gente olha para os céus, contempla as estrelas e em êxtase faz as nossas orações, pedindo auxílio, pedindo intuição, inspiração e coragem para suportar. Ela mostra a fé sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Palavra de Santo Agostinho. Não nos pergunteis mais, pois qual remédio é preciso empregar para áreas para curar úlceras, ou tal chaga, tal tentação, ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida, um segundo da sua eficácia, é logo punido. Porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Então vejamos, é aquela fé que Jesus nos ensina, do tamanho do grão de mostarda, que será capaz de remover montanhas. Montanhas. Remover dos nossos íntimos os nossos obstáculos e nos impede o nosso progresso. François Nicolais nos diz que a felicidade não é deste mundo. E a gente fica aflitos em busca da nossa felicidade. Se torna aflição. Mas a felicidade é um estado de espírito, um estado de êxtase íntima. Não está em um lugar. Não depende do exterior e não depende de outra pessoa, de ninguém.
é uma conquista íntima do espírito. Então ele diz assim, exclama geralmente, a felicidade não foi feita para mim. Às vezes a gente fala isso. O homem, em todas as posições sociais, exclama isso. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Veja que ele fala 3 coisas. A fortuna, o poder e a juventude florescente. 3 coisas que todo mundo corre atrás. Fortuna, poder e juventude florescente. Se a gente pudesse parar no tempo, a gente gostaria de ficar sempre jovem. Sempre jovem. A gente não gostaria de envelhecer a decrepitude, a tal ponto de não parecer nada com a gente na juventude. Pega nossas fotografias e vá comparando. Desde adolescente. Vai comparando uma a uma. Chega uma hora que você percebe que uma está bem diferente da outra. Eu tenho um colega de escola, do primário, a gente se encontra na rua. O mentalismo dele era, naquela época, como está diferente, não parece. Mais narigudo, né? Tudo despencando. Então são 3 coisas que a humanidade almeja. E às vezes fica em aflição. Perde o sono, fica ansiosos para ter fortuna, poder e se manter sempre jovem. Sempre fazendo as operações plásticas, esticando ali, esticando acolá, para ficar jovem. É uma espécie de sofrimento. Mas é um sofrimento que não nos eleva a lugar nenhum. Que alimenta apenas a nossa vaidade. Juventude florescente. São as condições essenciais da felicidade. Isso é. As pessoas pensam, né? Digo mais. Nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão desejadas. Uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Então nós buscamos as nossas aflições. Muitas vezes, uma união matrimonial, por interesses econômicos, não tem um final feliz. Não tem um final feliz. Outras aflições que batem à nossa porta muitas vezes são nossas perdas dos nossos entes queridos. A gente quer que os nossos fiquem sempre conosco. Eu tenho uma amiga que disse para mim assim: eu prefiro que eu vá primeiro do que minha mãe. Eu não suportaria que minha mãe falecesse. Veja,
a aflição dessa pessoa. Preocupada com a partida da mãe. Eu disse para ela, veja bem, a natureza nos clareia isto. Primeiro, por lógica, tem que ir os pais, depois os filhos, pela idade cronológica. Mas nos nossos tempos atuais, as coisas estão se invertendo. Porque na minha rua tem uma senhora, já desencarnou há pouco tempo, mas ela enterrou vários filhos. 5 ou 6. Imagina o coração dessa mãe. Enterrar 5 filhos, 6 filhos. Quando antigamente acontecia um filho falecer primeiro do que seus pais, mas geralmente eram os pais que iam primeiro. Então, meus irmãos, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus deixa para nós uma série de promessas do futuro. E aquele que perseverar na fé alcançará essa felicidade no mundo espiritual. Mas as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento. E penso que as aflições, muitas vezes, é um castigo de Deus. Pela pessoa ter se praticado algum pecado, a ira de Deus. Vejamos aquela mulher que tinha fluxo de sangue contínuo, Serápia, narrada no livro, através da psicografia de Ivone Pereira, médium mineiro, não lembro o nome dele agora. Aquela mulher, coitada, ainda era jovem ainda, devia ter seus 30 e poucos anos, de 28 a 30 anos. Um fluxo de sangue, começo menstrual, depois não parava mais. Ela passou a ser discriminada no lar. O esposo devolveu aos pais. Ela se viu isolada, sozinha, pela própria família. Apenas a mãe que lhe dava mais atenção. Os pais, o pai era o primeiro a censurá-la, a julgá-la, dizendo que ela estava recebendo o castigo, a ira de Javé. Então vejamos a ignorância daquela mulher ter sofrido tanto por uma doença que certamente, com certeza, está vinculada à sua vida do passado. E ela, um certo dia, tem um sonho que um homem muito bonito disse para ela: escutei as tuas preces e vim te ajudar. E pega ela pelas mãos, o espírito tem espírito, após a antecipação do sono, e dá uma viajada pelaquela região dali, conversando com ela. E diz a ela: vá em Cafarnaum, que eu estarei lá à tua espera. E aí a mãe acorda ela de manhã. Ela estava sonhando, mas ela conseguiu gravar o lugar. Ele fala que estaria lá. Pronto. Um primo conduz a ela nesse lugar.
primo dela chamado Isacar, que era guia daqueles cavaraneiros, né? Ele era guia de caravanas. Ela narra o sonho para ele. Ele fala, que engraçado. A característica desse homem parece com um homem que eu vi à beira do Jordão, sendo batizado pelo profeta João. E por incrível que pareça, eu vi esse homem novamente no deserto. Ele estava sentado, debaixo de uma árvore, em posição de lótus, com as mãos espalmadas no milho. Passado a minha volta, várias semanas, ele estava na mesma posição. E foi despertado por duas crianças, filhos dos caravaneiros. Ele levantou e veio com as duas crianças, pegadas nas mãos. E o senhor da caravana convidou ele para a refeição. Ele aceitou, dizendo que estava com fome. Almoçou ali conosco. Depois ele levantou, ergueu a mão para os céus, as ovelhas veio tudo em direção dele, que tinha ovelhas. Ele abaixou, pegou uma com as mãos no braço, começou acariciando. E eu observei que ele pegou que estava doente, mancando. E quando ele soltou a ovelha saiu correndo, saltitando, e as outras atrás. Ele falou para mim assim, eu também tenho muitas ovelhas. Eu fiquei abismado que eu não vi nenhuma ovelha. Eu perguntei, desde quando é que está a sua ovelha? Está por aí. Algumas vêm ao meu encontro. E tem outra que não são desse aprisco. E aí se despediu e disse para mim, nos encontraremos mais vezes. Então, o homem desse sonho é esse. Chama Jesus de Nazaré. E quando eu retornei, ele estava em Cafarnaum, fazendo várias curas que eu presenciei com meus próprios olhos. E aí, meus irmãos, ele conduz ela e a mãe até Cafarnaum. Uma viagem de 6 dias. Ela sofreu muito porque o fluxo de sangue era contínuo. Tinha que ter muito asseio. Chega lá, Jesus estava numa multidão, ela consegue chegar com muito sacrifício. E a mãe diz, como é que você vai tocar nele? Se é proibido uma mulher tocar em um homem, você pode colocar ele em perigo contra a vida dele, e vai contra um preceito mosaico. Você não pode fazer isso. A minha mãe, eu vim até aqui, eu vou tocar apenas no mantinho dele, na pontinha, não vou tocar nele. E assim ela fez. Tocou no manto. Bem, falei que ela se ajoelhou. Ele que me tocou. Pois senti com a força
alguém me tocou, porque senti que uma força saiu de mim. E aí os discípulos, mas mestre, aqui a multidão te empurra, como é que eu vou saber que te tocou? Ele continua, alguém me tocou, por sentir que uma força saiu de mim. E ela fala que foi ela. Então, meus irmãos, a aflição daquela jovem, menosprezada pelos seus, pelas suas amigas de infância, pelo seu próprio pai, pelo seu irmão, que ela tinha um irmão. Na mesma hora ela sentiu a cura, foi instantânea. Pronto, passou os dias, Jesus é sacrificado, ela estava lá, junto com as outras mulheres. Ela pega uma toalha que ela tinha bordado. Na hora que Jesus cai, ela vai limpar a face de Jesus. E quando ela olha, estava a imagem do rosto dele. O sangue, né? Formou aquela imagem do rosto do mestre. Que a Igreja Católica comemora, chamando Verônica. Serápia. Então, meus irmãos, que aflição essa pessoa passou em sua vida. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ela em nenhum momento perdeu a sua fé. Ela tinha esperança que Javé ia curá-la. E ela interrogou para sua mãe: mãe, por que as mulheres é tão discriminada? Por que, mãe? Por que na sinagoga a gente tem que sentar em lugar separado dos homens? Por que, mãe? Um casal para a rua tem que andar distante, fala, né? Por quê? Diz que a ira de Deus que está sobre mim por causa dessa doença. Eu tenho para mim, mãe, que Moisés não interpretou bem as palavras de Elohim. Elohim não falou isto, mãe. Era uma pessoa que tinha a mente aberta. Mas, filha, não blasfeme. Está nas leis, nós temos que obedecer, nós temos que ser submissos. Porque o pecado veio através da mulher, a história de Adão e Eva. Então, meus irmãos, somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mas ainda diz os Espíritos no Evangelho, seria um engodo. Mesmo com essa certeza do futuro, dificilmente se compreende a conveniência de saber para ser feliz, a conveniência de sofrer para ser feliz, mesmo com a certeza do futuro. Por que tem que sofrer para ser feliz? Por que sofre uns mais do que outros? Uns na miséria, outros na opulência.
que justifica essa posição tão desigual? A menos que se compreenda que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre os vícios e a virtude. Os virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Talvez a pessoa é uma pessoa de bem, mas vive um estado de pobreza. Que falta até o mínimo necessário para a sua vida. Outros faz 1001 astúcias para aumentar suas riquezas. Rouba até a merenda escolar. A fé no futuro pode consolar, infundir a paciência, mas não explica essas anomalias, que parece desmentir a justiça de Deus. De duas espécies, a mistura da vida. Ou tem causa nessa vida presente, ou tem causa. Mas o importante é que cada qual segundo as suas obras. E a quem recorrer nesses momentos? Ao Evangelho, a Jesus. Evangelho vivo. Jesus é o Evangelho vivo. Com seu acolhimento e presença pura. Esses males todos poderiam ser evitados. A humanidade sofre. De que maneira? Se as ideias reencarnacionistas não tivessem sido tiradas das escrituras do mundo ocidental. Com a implantação da vida única, a unicidade da existência, o materialismo ganhou campo. E nós temos necessidades fictícias, como disse a pergunta 926. Coisa que a gente não precisa. Quando a gente faz uma viagem, leva apenas o necessário. A gente não leva casa, não leva nada, leva apenas o necessário para a nossa viagem. E assim o materialismo, que tem o seu mérito. Se a gente chegou nesse progresso material, de descobertas de várias coisas no campo da ciência, o materialismo é a ciência, que estuda a matéria, mas a compensação foi jogado para segundo ou terceiro plano a nossa vida espiritual. A nossa individualidade. O persona somos nós, mas a individualidade é o nosso espírito, que ainda é ignorado. A palavra reencarnação ainda soa mal em muitos ouvidos. Se a humanidade tivesse conhecimento que a gente já esteve aqui milhares de vezes, indo e vindo,
Aí ele se pergunta, e por que não se lembra? Esquecimento do passado. Providência divina. É bom para nós não saber quem fomos. Mais fácil para a gente trabalhar nessa existência. Pensou se a gente soubesse que um algoz nosso, ou vice-versa, mora no mesmo teto? Não ficaria essa caminhada. Não ficaria. Então, a providência divina é sábia em fazer com que cada nascimento a gente não se lembre. Por enquanto. Que os espíritos superiores, eles sabem quem eles são. Eles sabem quem eles são. Então, se a educação dos seres humanos fosse levada aos currículos escolares, dos ensinamentos orientais, que a vida continua no além-túmulo, que nós somos a essência divina, e essa essência não desaparece, não morre, ela retorna. Retorna com a bagagem no seu inconsciente, que vai se acumulando durante as várias existências. A gente ia construir um mundo melhor. A gente não ia ter aflições, nem ansiedades, nem correria para acumular riquezas, para deixar para os nossos. Segurança. E cuidaria do nosso planeta. Não poluía os rios, não poluía os ares, a atmosfera, não queimava as florestas em demasia, não jogava mercúrio nos rios para procurar o ouro. Nada disso nós faríamos. Teríamos uma vida de fraternidade, solidariedade com todos os povos. Trocando mercadorias que estivessem em excesso, sem cobrar imposto. Simplesmente troca. E vivíamos emanado numa paz. Porque ninguém invadiria o continente do outro, como está acontecendo lá com a Ucrânia e a Rússia. Que seríamos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, Senhor do Universo. E que, com a consciência plena de ser herdeiro do Universo, o Espírito. Mas, infelizmente, foi chato. Mas, independente de ser retirado do universal, para os mundos, para essa dos seres humanos. A gente não temeria medo da morte, porque sabemos que não morremos. A essência não morre. A saudade dos entes queridos seria uma saudade gostosa, porque era um até logo, um até breve. Logo, logo, vamos nos reunir com os nossos. Todo mundo saberia disso. Ninguém sofreria a tal ponto de desmoronar uma família quando alguém
desencarna. Então, meus irmãos, essas máximas de Jesus só tem sustentabilidade se a gente fazer a integração com a lei, a segunda lei do alfabeto divino, a reencarnação. Sofremos com resignação, porque o futuro nós lucraremos, seremos felizes. É como diz Jesus. No mundo tereis aflições, tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Muita paz. Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência e pela atenção. Tem muita coisa para se falar, mas o tempo é pequenino. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade que foi me dada para ler esse capítulo. Um pouquinho só, porque ele é grande. Jesus nos abençoe. Muita paz. Que assim seja. Mas é isso. A mensagem mostra a realidade do caminho, né? Mostrando que aqui na Terra ainda teremos aflições e felizes aqueles que sofrerem essas aflições, porque o reino será dele, receberão as consolações. E para a gente entender, é muito difícil quando não tem a clareza do Evangelho. É como aquela passagem dos pobres de espíritos. E aí a gente precisa estar esclarecido para entender a mensagem de Jesus. E assim seremos felizes de acordo com o nosso conhecimento, as nossas necessidades, porque como você falou, que aquele que tem menos necessidade é o mais rico. E na realidade é. Porque se a gente for analisar as coisas, vamos dizer, nos bens materiais, que aí tem 5 sapatos, vai sair só calça 1, ficam 4. Tem 5 camisas, só usa uma, as outras 4 ficam ali. E com isso a gente fica analisando as coisas, eu tenho, eu quero, eu posso, e preciso fazer mais, não vejo o nosso semelhante. Então, a mensagem mostra exatamente essa caminhada nossa. Que perseveremos no caminho e olhemos para os nossos irmãos. E o que ele quer dizer assim, olhar? As necessidades que os outros têm, porque às vezes temos muito e o outro não tem nada. Principalmente no sentido material, que hoje chama muita atenção, mas a gente está seguindo a caminhada e não está vendo que o outro está sofrendo. Quantos sofrem ali vizinho a nós e não percebemos? Ou se percebemos, não damos atenção porque dizemos, eu preciso fazer mais. Então é complexo, mas para quem está dentro do Evangelho já tem uma consciência das solicitações de Jesus perante o universo. Muita paz. Mas tem mais pessoas que possam fazer. Com certeza, concordo com você. Mais alguém para fazer alguma? Ô, senhor Adalberto, boa noite, gente. Eu tô no hospital com minha sobrinha e não posso nem falar muito. Eu estava assistindo, que eu vi você, o Evaristo, como sempre, muito ensinamento, é uma enciclopédia em pessoa, muito conhecimento, muito bom. E Não é enciclopédia não, amiga, não é não, eu não sou enciclopédia não. É muito conhecimento, Evaristo. E aí eu estava pensando aqui naquele evangelho, aquela leitura que tem do evangelho, onde fala o mal é o remédio.
Ou seja, aquilo ali eu acho que, com relação às bem-aventuranças, então a gente tem que passar por todo esse mal para a gente realmente chegar e é o que acho que todos almejam, né? O que todos desejam. Mas para isso não pode esquecer jamais a base de cada um de nós, que tem que ser a nossa fé. Que sem a fé a gente não chega em lugar nenhum. É igual a casa construída na areia. Ela vai cair com qualquer vento, com qualquer coisinha, ela vai desmoronar. Então, assim, a fé é o sustentáculo para tudo. Com certeza. E aí não vai ter nada que vai fazer com que a nossa casa, que foi construída sobre aquela rocha, Vai ficar de pé. Vai ficar de pé. é a força. Então é isso. Eu acho que a gente tem que agarrar nessa fé e saber que acima de qualquer coisa, acima de tudo, tem um ser soberano, que é o nosso Pai, o Pai de todos nós, e único, fazendo com que a gente enxergue essa força, esse poder maior e saiba enfrentar esse mal sem reclamar, saiba enfrentar esse mal com mais leveza, ou maior, porque cada um de nós tem a nossa cruz, por mais pesado que seja, é como diz, Deus nos dá o frio sem nos dar o cobertor. E o cobertor é justamente essa fé, essa força. Então, eu acho que é isso. Vou deixar os outros falarem um pouquinho. Muita paz a todos, muita luz, uma noite. Paz para você. Obrigado pela sua contribuição. A fé que nos impulsiona a viver. Eu acho assim que, por mais que nós tenhamos alguns tormentos na vida, mas quando nós acreditamos, nós dormimos pensando que amanhã será melhor. Isso chama-se fé. Se não fosse a fé, eu não sei o que seria de nós. Nós precisamos que essa fé, principalmente comigo, que ela seja mais... Nós precisamos ter mais fé, mas que temos, nós temos. Que acreditamos sempre que amanhã vai ser melhor. Você falou que está com sua sobrinha no hospital, né? Acreditando que tudo vai passar e que Jesus vai ajudar que vai passar. Os espíritos de luz vão estar com vocês, fortalecendo, derramando bênçãos e acreditando ela há de melhorar. A nossa fé é uma coisa muito grande que nós temos. É pequena ainda, mas mesmo assim nos ajuda a seguir em frente. E Jesus é o nosso porto seguro, né? É o ser que nos conduz. Esse é o foguete da campanha que fica dando interferência no celular. Ele deixou tantos exemplos, nos ensinou a amar, nos ensinou a ver o outro como a nós mesmos, né? Porque, falando de fé, aí eu volto e digo, tem pessoas que dizem assim, mas amar é difícil. É difícil amar no sentido que seria aquilo que Jesus quer para nós. No sentido pleno, no sentido universal. Mas nós já amamos. E não é dizer que nós amamos só os filhos, não, nós amamos ao outro. É o respeito, é um caminho para o amor. Tudo isso faz parte desse amor que Jesus semeou e que nós agora estamos colhendo aos poucos. E assim, Silvia, né? Falou assim que ser evarista é enciclopédia, mas ser evarista é assim, um estudioso nato. Enciclopédia. Fala com profundidade. Não é enciclopédia, mas que é um estudioso nato. Eu venho assim,
ouvindo o seu Evaristo há muito tempo, desde quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, o seu Evaristo sempre está do nosso lado, sempre nos dando força, sempre assim, nos mostrando que nós deveremos seguir adiante, porque palavras, quando são ditas com afinco, ela nos ajuda muito. E eu só tenho a agradecer. Obrigado, seu Evaristo, por tudo. Eu também Posso tenho a continuar agradecer a sempre do vocês. nosso lado. Obrigada a todos, mas eu falo de seu Evaristo, que é aquela pessoa que sempre esteve do nosso lado. Seu Malto também, mas Deus chamou, mas era uma pessoa que sempre estava ali, sempre que chamado, estava ali com a gente. Que Jesus lhe abençoe. E ele continua, viu? Ele Dessa continua. Evaristo. Pode ter certeza, de vez em quando ele aparece lá no centro, né? Tá Ele está vendo? sempre lá no centro e pode, às vezes, aparecer tá aí no centro de vocês também. Se alguém Isso tiver mesmo. evidente em dia, pode até vê-lo ele aí participando, assistindo, Isso. né, a reunião de vocês. Eu só Aí pode quero ter agradecer, certeza. Ele obrigado não por tem tudo. problema. E que o Senhor continue sempre, não só do nosso lado, mas de todos aqueles que o Senhor tem estado. Muito obrigada. Eu Um que abraço. agradeço a amizade de vocês, né, ter conhecido vocês, com certeza. Que a gente leva da vida aqui as boas amizades, né? A Isso. boa amizade é muito gratificante. Eu tenho você como família, né? Eu sei disso. Eu tenho conhecido. Vamos, Roberto. Para visualizar mais alguém aqui, estou vendo Lia e Rita só. Então eu acredito que quem tem mais alguém que quer fazer, tem mais um time. Caso não tenham, já peço ao próprio Evaristo para fazer a prece final da Com doutrinária. certeza. Eu tenho que agradecer a vocês pela noite, né? Agradecer a Jesus pela oportunidade que nós estamos tendo de comentar um pouco sobre o Evangelho deixado por Ele. Agradecer pela vida. Agradecer pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelas plantas, pelas flores, por tudo que está ao nosso redor. A gente faz parte dessa natureza. Agradecer pelo alimento que nos sustenta o nosso corpo físico. E agradecer pelo Evangelho. Agradecer a todos esses mártires que deram suas vidas corpórea para que esse Evangelho chegasse até os nossos dias. Agradecer a Kardec, missionário, que codificou essa doutrina tão maravilhosa, que veio restabelecer os ensinamentos de Jesus em toda a sua pureza e nos revelar que nós somos imortais. Olha que coisa gostosa. A gente está aqui de passagem, mas nunca nos separemos. Na espiritualidade continuaremos sendo amigos, como fomos aqui na Terra. Então Jesus, quando subiu o monte, olhou para os céus e ensinou a gente a orar.
Oração simples, mas maravilhosa. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, se assim perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muita paz, meus irmãos, e tenhamos uma boa noite de sono para todos nós. Muita paz.